Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o jovem deputado Marcel Van Hatten criticou severamente o ministro Dias Toffoli, que acaba de deixar a presidência do STF. Conforme o parlamentar, a gestão de Toffoli, assim como sua carreira como ministro, foram marcadas por decisões errôneas, falta de isenção, benefícios para criminosos e interesses políticos escusos. Ademais, ele realçou como Toffoli está perseguindo aqueles que criticam o STF. Marcel ressaltou: lamentavelmente, o que percebi foi uma submissão desta casa a outra casa, como há muito tempo tem acontecido. A Suprema Corte é uma corte constitucional, não é uma corte política. Talvez nós não devêssemos nos surpreender com isso, porque, como bem disse o nosso líder Paulo Ganimi, o atual presidente da corte foi indicado por políticos, inclusive por alguns que depois vieram a ser julgados por ele, mas ele não se declarou impedido, como no caso do Mensalão. Dias Toffoli foi advogado do PT e, durante o julgamento do Mensalão, não se declarou impedido para julgar José Dirceu e outros de seus cúmplices. Segundo Marcel Van Hatten, os deputados não podem se omitir diante da ofensiva contra a Lava Jato. Ele asseverou: agora, durante a presidência do ministro Dias Toffoli, o que percebemos foi uma série de pautas que atendia a determinados políticos tendo andamento na Suprema Corte, como o fim da prisão em segunda instância e também a do desmonte da Lava Jato. É inaceitável, senhor presidente, que nós assistamos a isso calados. No ensejo, ele concluiu apontando como o STF reage desproporcionalmente contra cidadãos que criticam a Suprema Corte e, concomitantemente, age com leniência diante dos verdadeiros criminosos. Esperamos do novo presidente da Suprema Corte brasileira, o ministro Luiz Fux, atitude realmente digna de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um juiz de última instância e não de um político. Afinal de contas, o próprio inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal passou ao arrepio da lei e do próprio Estado de Direito, validado pela Corte, não entendo como, porque o que precisa prevalecer, independentemente de quem é alvo de um inquérito, é o respeito ao devido processo. Nós vemos que há com bandidos uma leniência enorme do Supremo e de outras instituições, e, com aqueles que eventualmente podem ter se excedido, mas que criticam os poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo ou o Executivo, um excesso de reação e de atitudes ao arrepio da lei e do Estado de Direito. Assim está. Nós vemos com bandidos uma leniência enorme do Supremo e de outras instituições, e daqueles que eventualmente podem ter se excedido, mas que criticam os poderes, sejam o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo ou o Executivo, um excesso de reação e também atitudes ao arrepio da lei e do Estado de Direito. Por isso, senhor presidente, fica aqui com veemência a minha manifestação. Com certeza. Senhor presidente, eu quero aqui repercutir a fala do nosso líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Ganimi, quando disse de forma muito apropriada que o Partido Novo não esteve de acordo com a realização de uma sessão de homenagem ao ministro do STF, ainda presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, no dia de hoje. Digo que quero repercutir esta fala e estou inteiramente de acordo porque entendo não que a demonstração dada aqui foi de independência e harmonia entre os poderes, não. Lamentavelmente, o que eu percebi foi uma submissão desta casa a uma outra casa, como há muito tempo tem acontecido, senhor presidente, caros colegas deputados. Infelizmente, a atividade política que é inerente ao trabalho parlamentar, aqui de uma forma muito clara e transparente, foi pelo próprio presidente do Supremo e pelo presidente das casas, dita de forma clara, foi terceirizada para a Suprema Corte. A Suprema Corte é uma corte constitucional, não é uma corte política, mas talvez não nos devesse surpreender, porque, como bem disse o nosso líder Paulo Ganimi, o atual presidente da corte foi indicado por políticos, inclusive alguns que depois vieram a ser julgados por ele e ele não se declarou impedido, como no caso do Mensalão.
Dias Toffoli foi advogado do PT e durante o julgamento do Mensalão não se declarou impedido para julgar José Dirceu e outros dos seus cúmplices. E agora, durante a sua presidência, a presidência do ministro Dias Toffoli, o que percebemos foi uma série de pautas que atendia a determinados políticos, tendo andamento na Suprema Corte como fim da prisão em segunda instância e também o desmonte da Lava Jato. É inaceitável, senhor presidente, que nós assistamos a isso calados. Nós deixamos sim de participar de uma sessão de homenagem porque não entendíamos que havia ali motivos para homenagem. Mas aqui, neste plenário, nós temos o dever de dizer que nós esperamos do novo ministro da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux, uma atitude realmente digna de um ministro da Suprema Corte, de um juiz de última instância, não de um político. É isso que nós estamos precisando. Afinal de contas, o próprio inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal passou ao arrepio da lei e do próprio Estado de Direito. Validado pela Corte, não entendo como. Afinal de contas, o que precisa prevalecer, independentemente de quem é alvo de um inquérito, é o respeito ao devido processo. Nós vemos com bandidos uma leniência enorme do Supremo e de outras instituições, e daqueles que eventualmente podem ter se cedido, mas que criticam os poderes, sejam o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo ou o Executivo, um excesso de reação e também atitudes ao arrepio da lei e do Estado de Direito. Por isso, senhor presidente, fica aqui com veemência a minha manifestação e espero mais uma vez o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, uma atitude condizente com um presidente de uma Suprema Corte, que é aquele de respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil e não interpretá-la de acordo com os amigos políticos que ele, porventura, possa vir a ter. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço também ao deputado Zé Silva pela extrema compreensão. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, na manhã de hoje, tivemos aqui uma sessão em homenagem ao agora findando o seu mandato de presidente do STF, presidente ministro Dias Toffoli. Uma homenagem que foi dita aqui pelo presidente da Câmara, que ela atendia um pleito de todos os parlamentares. Não me manifestei naquele momento, até por respeito ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado, que estavam aqui presidindo a sessão e convidaram o ministro Dias Toffoli, mas gostaria de deixar claro que essa homenagem não é compartilhada pela bancada do Novo. Claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos balizares dos três poderes da República do Brasil, merece sim respeito, mas um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. Por isso, podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos chaves para ser nomeado ministro do STF. Um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Indicação política que não foi contestada ou rejeitada, pelo menos, pela comissão aqui do Senado, que deveria ter como prerrogativa justamente contestar decisões como essa. Mas desde 1800 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, não temos nenhum ministro do STF que foi rejeitado por essa comissão. Ou seja, mais um ato pro forma, um simbolismo político que não cumpre com a sua função. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema hoje é principalmente o presidente Dias Toffoli, a sua atuação como presidente à frente do STF, ela é muito questionável. A começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito da fake news, que discordamos desde o seu princípio, independente de quem foi atingido por ele, mas pela forma como ele foi instalado, em que a própria corte era a autora
juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui na Câmara, os senadores, o Executivo, e que agora, finalmente, o Executivo entregou aqui uma reforma administrativa que pretende acabar, ou pelo menos resolver parte dos privilégios que diversos servidores têm, mas que até agora o Legislativo, o Judiciário, desculpa, e em especial a Suprema Corte, que ela não só é exemplo e referência no que deveria ser o Judiciário, mas ela que define, principalmente, diversos pontos ligados à magistratura, e eles são exemplos ao contrário, como recentemente aprovado pelo próprio presidente Dias Toffoli, aumento não, mas sem a possibilidade deles obterem dividendos extras por conta da sua atividade. Enquanto a gente precisa de ajuste fiscal, enquanto precisamos dar o exemplo e reduzir, sim, aquilo que são os penduricalhos, o extrateto, inclusive sempre pleiteamos aqui nessa casa a votação do projeto que consegue garantir que ninguém vai receber acima do teto, o Judiciário vai no sentido contrário, dar cada vez mais benefícios aos seus membros, à sua corte. E isso foi também na presidência do então deputado, ex-deputado do PT, advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado que foi indicado no momento do mensalão, com dúvidas até hoje colocadas por todos nós, qual era o objetivo da sua indicação. Mais uma vez, já que meu tempo já encerrou, peço aqui uma extensão aí de 1 minuto, presidente. Temos aqui, sim, muito respeito à Suprema Corte. Defendemos sempre que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica. E vamos sempre defender isso. Mas esperamos também que os membros dos 3 poderes sejam respeitosos com a sua função. Sejam respeitosos com aquilo que é seu papel primordial. Papel esse que nós foi dado pelos eleitores e a eles pela indicação do presidente da República. Inclusive, indicação essa que eu contesto a forma, inclusive apresentei uma PEC 225 de 2019, que trata justamente da indicação dos ministros para o STF. Então, sempre critiquei quando alguém falou que o STF é uma vergonha, que o STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia. Mas sim, temos ministros do STF que são uma vergonha. E temos uma presidência hoje, que felizmente muda de dono, que foi responsável, se não para a piora do STF, pelo menos não teve a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora, no ano de 2020, 2019, e não teve a capacidade de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o ministro, o presidente Dias Toffoli. Podemos sim, mais uma vez, dar a nossa importância à instituição e vamos sempre respeitá-la e jamais vamos confrontar a instituição porque ela é fundamental para a democracia brasileira, mas esperamos e fazemos aqui o apelo que o próximo presidente do STF haja conforme aquilo que toda a sociedade brasileira espera, com rigor nas contas públicas, acabando com privilégios e penduricalhos que todos os juízes, ministros, todo o judiciário hoje tem e que a sociedade não aguenta mais, e também sem militância, sem usar o judiciário como forma de fazer ativismo político. Não é papel do judiciário fazer isso, não é isso que foi encabido ao judiciário pela Constituição e não é isso que a população brasileira espera do judiciário. Gostaria eu que o judiciário, principalmente os ministros, não fossem figuras públicas, não tivessem contas no Twitter, nas redes sociais e que decidissem baseado em técnica, em fatos e dados e não por ativismo político, que é o que hoje também é muito feito e rege boa parte das decisões do judiciário. Então, obrigado, presidente, obrigado a todos e espero aqui, mais uma vez, desejo muito boa sorte ao futuro presidente do STF, que ele haja como a população e a sociedade brasileira espera dele. Muito obrigado.